Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Carol, faço parte aqui da equipe do Software Artia. Ok, pessoal, vamos começar então a falar um pouquinho sobre esse assunto, o que é PMO e para que ele serve, né? Que tipos de PMO que existem hoje e até mesmo os benefícios de implantar o PMO na sua empresa. O intuito da nossa conversa é justamente isso. Então vamos lá, pessoal. PMO, ou escritório de projetos, nada mais é que uma estrutura organizacional que promove a padronização dos processos de governança e gestão de projetos. Então, pessoal, podemos dizer que o PMO nada mais é mesmo que uma área dentro das empresas que possui o intuito de trazer padrões para os projetos que estão sendo elaborados. E também tem o objetivo de conduzir, planejar, organizar e acompanhar o andamento desses projetos. Essa área, né, o PMO, no caso, ela costuma ser composta por pessoas com conhecimento de gerenciamento de projetos e que também são capazes de prestar todo o suporte aos gerentes das outras áreas e para as equipes, tá? Essa é a ideia do PMO. E o PMO, ele pode ser corporativo, departamental e operacional. Tá? Vamos falar um pouquinho agora do que é o PMO corporativo. O PMO corporativo, ele abrange todos os projetos da organização, normalmente ligados à estratégia da empresa. Tá? Nesse caso, o escritório de projetos, ele vai apoiar todos os projetos que possuem a empresa, independente da área. Tanto pode ter uma área comercial, pode ter uma área de TI, uma área de financeira, DM, jurídico, todas essas áreas, né, a gente sabe, todo local existem projetos. Então, o PMO corporativo, ele abrange todas essas áreas da organização e da apoio. Normalmente, ele está subordinado à diretoria ou à presidência, e seu papel está muito ligado à estratégia da empresa e, consequentemente, aos processos que ajudem a atingir esses objetivos da organização em si. O maior desafio desse PMO é gerar valor para a organização em um nível estratégico. Ok? Essa é a ideia do PMO corporativo. O PMO departamental ele ajuda determinada área a entregar resultados através de um portfólio de projetos. Esse é o tipo de PMO mais comum. O que acontece? Esse PMO ele fica diretamente ligado a uma área da organização. Lembra que o que eu falei anteriormente? Ele abrange todos os projetos de todas as áreas. Esse ele fica ligado diretamente a uma organização, por exemplo, como o setor de TI. E o papel dele é mais operacional. E normalmente os profissionais eles trabalham diretamente com os projetos da área. É dito que costuma ser o PMO mais comum, né, que eu citei ali antes, pois eles são tipo embriões que motivam a organização a expandir o trabalho para as outras áreas ou até mesmo para a implantação corporativa. Tá? O departamental ele fica aí mais envolvido numa área. E temos também o PMO operacional. O PMO operacional é o escritório de projetos que gerencia exclusivamente um projeto ou programa e geralmente é descontinuado ao fim da iniciativa. Esse é aquele PMO que existe por conta de um projeto em específico e que ao final dele ele é encerrado. Então, o PMO ele está por causa que esse projeto está acontecendo, mas quando esse projeto, né, no caso, for finalizado lá na área, ele também vai se encerrar. Então, basicamente, ele vai existir para apoiar aquele determinado projeto. E agora, vamos entender um pouquinho para que serve o PMO. O PMO, no caso, ele busca hoje consolidar a documentação dos projetos, disseminar boas práticas e garante a utilização das metodologias e políticas da empresa. O que é isso, né? Quando a gente fala assim na primeira linha ali, né? Consolidar documento dos projetos. Ele está dizendo que a ideia do PMO é unificar esses documentos que vão sendo gerados no decorrer do andamento dos projetos que estão sendo executados na organização. Tá? Quando a gente está falando em disseminar boas práticas, né, a ideia dele é que ele vai contribuir para que esses projetos que estão sendo executados, eles sigam as melhores práticas do PMBOK, por exemplo.
Estou usando o PMBOK de exemplo, mas pode ser boas práticas, né? Vamos dizer, metodologias que a própria empresa, políticas que a própria empresa crie. E garante a utilização das metodologias e políticas da empresa. Isso quer dizer que ele vai ajudar a monitorar os projetos para verificar se estão seguindo essas políticas, que nem eu falei agora, os padrões, os modelos que foram estabelecidos. Então, ele vai supervisionar o que está acontecendo. A gente pode acrescentar também que o PMO ele pode trabalhar na definição e no monitoramento dos indicadores de projeto e assumir a gestão direta de parte dos projetos. Ou ele pode ficar de apoio, ou ele pode falar, não, eu vou ficar à frente total desse projeto que está sendo executado. Tá? Então, ele pode ter essas duas situações. Outras atividades, né, que é bom citar aqui, que incluem no PMO, por exemplo, o PMO ele tem que fazer, né, ele realiza reuniões de acompanhamento e alinhamento da comunicação, ele gera relatórios desses projetos da empresa, principalmente quando ele gera esses relatórios, ele vai focar nos indicadores, pois serão esses indicadores que irão dizer se aquele projeto ou esses projetos que eles estão acompanhando estão andando conforme o prazo que foi previsto, dentro do custo que a empresa liberou para investimento, etc. Resumindo, as principais funções do PMO, vamos lá, vamos entrar para ver aqui certinho. São definir e revisar os processos de gerenciamento de projetos, capacitar e dar suporte aos gerentes de projetos, então ele vai dando esse apoio, né, ali para a equipe, gerenciar as demandas e o portfólio de projetos, então ele está sempre olhando o que tem no portfólio, vendo a prioridade deles, vendo os prazos, como eu falei, indicadores, sempre nesse acompanhamento. Ele define as metodologias de gestão de projetos utilizadas, então o PMO que vai dizer o que vai ser feito, se vai ter um modelo padrão, se a empresa ela vai seguir, vamos dizer, o guia PMBOK ou não, se vai ser ágil, se vai ser tradicional. Então, o PMO ele vai, no caso, criar, essa padronização. E realiza a priorização dos projetos, porque lá no portfólio, vamos dizer assim, né, tem vários projetos de várias áreas, às vezes, ou daquela área, e aí vai se notando, né, que vai ter vários, mas nem sempre a gente tem recursos para todos, né, a empresa ela tem um budget ali no ano e tem que ver se dá para encaixar esse projeto ou não. Então, o PMO ele vai ajudar a ver qual é o mais prioritário, qual vai trazer mais ganhos para a empresa. Então, é feito esse planejamento estratégico ali, e ele vai ficar observando, né, priorizando o que tem que vir primeiro, o que pode esperar um pouquinho, deixando lá em stand-by, por aí vai. E agora, né, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre essas atribuições do que é PMO e gerente de projetos. O que acontece? Acontece bastante das pessoas eles confundirem o PMO, quando a gente está falando de PMO, com o cargo de gerente de projetos. E isso não é correto. Então, às vezes a pessoa acha que PMO é uma pessoa, é um gerente de projetos, né? Ou o que o PMO tem que fazer é o que o gerente de projetos tem que fazer, e não é bem assim, tá? Tem umas diferenças ali, tem umas particularidades. Aí aqui nesse slide, né, eu coloquei as principais diferenças do que é um PMO e do que é o gerente de projetos. E como eu falei, vocês vão notar que é muito parecida a função de cada um, mas que também existe uma diferença bem grande. Então, ao mesmo tempo que é parecido, existe diferença. Mas lembrando, o PMO, gente, quando a gente fala de PMO, é a área que cuida dos projetos. Tá? Então, é uma área da tua empresa, é o escritório de projetos lá da empresa. E gerente de projeto é a pessoa, né? A pessoa que gerencia, que está à frente da coordenação do projeto. Pode ser os gerentes das áreas, né? Que ficam à frente ali do que está acontecendo na área dele. E o que é interessante aqui da gente falar? O PMO, né? Qual é a função dele? Coordenar esforços para que a estratégia da organização seja atingida. Observa que o PMO ele está pensando sempre na estratégia da organização. Por quê? Porque na maioria das vezes ele não vai ter só um projeto, ou às vezes ele vai ter vários projetos de várias áreas. Então ele vai coordenar esses esforços, né, equipes, tudo mais, para um bem comum, que é a empresa. Já o gerente de projetos, eu estou olhando agora ali no lado direito. Coordenar esforços para que os objetivos específicos do projeto sejam atingidos. Note que daí é algo específico, é algo daquele projeto que aquele gerente está a par. Porque o gerente de projeto ele vai estar a par daquilo que ele gerencia. Ele vai gerenciar a área de TI, ele vai estar a par dos projetos da TI. Ou até mesmo a par de um ou dois
3 projetos da TI, tem outros gerentes que cuidam de outros projetos da TI, vai depender do tamanho da empresa. Mas nota que aqui é o objetivo do projeto dele. O PMO, que é a área, né? Ele busca otimizar os recursos compartilhados entre todos os projetos da organização. Então, ele vai otimizar, ver o que a gente tem disponível, tanto o recurso financeiro, investimento, e também pessoal, né? Alocação de equipe. Então, ele pensa aí em como ele vai gerenciar isso, compartilhar isso, porque todos esses recursos são da empresa como um todo. Já o gerente de projetos, o que ele faz? Ele também controla os recursos do projeto, mas dentro da estrutura da organização. É tipo dentro daquele projeto que ele está tocando. Então, ele está avaliando a alocação da equipe da Carol, e a Carol, ela trabalha aí em 2 projetos. Será que ela consegue tomar conta? Só que daí o PMO não. O PMO está olhando a Carol, vamos dizer, num olhar mais organizacional. O PMO, de novo, ele disponibiliza informações consolidadas sobre os projetos que estão sob seu controle. Então, quando eu falo sob seu controle, é porque, lembrando, ele pode ter projetos de uma área, se o PMO só está numa área da empresa, ou ele pode ter projetos de todas as áreas da empresa. Então, ele vai ter que apresentar informações consolidadas, relatórios, indicadores e tudo mais. Já o gerente de projetos, ele também tem que fazer isso, mas o que ele costuma fazer? Ele informa as partes interessadas sobre o desempenho do projeto. Então, assim, ele tem, lembrando, né, no projeto a gente tem vários stakeholders, que são as pessoas que são afetadas por aquele projeto, que se beneficiam ou não sobre ele. Então, assim, o gerente ele sempre está pensando naquele projeto em si que ele está cuidando, né? Ou dos projetos que ele está cuidando. Já o PMO, ele tem que apresentar relatórios, né? Mas é para toda a empresa, né? Diferente do gerente que vai apresentar relatórios, mas são para aquelas partes envolvidas do projeto em si. E o PMO, ele tem uma atribuição aí bem legal também, que é bem importante, que ele fornece suporte metodológico e ferramental para o gerente de projetos. Eu já falei ali no slide anterior, o PMO, ele busca sempre criar metodologias, né, deixar padrões, fazer com que os projetos que existem dentro da empresa ou das áreas sigam padrões estabelecidos, tudo mais. Então, por conta disso, o PMO ele faz essa avaliação, vê se está seguindo ou não o padrão. Vamos dizer, às vezes cuida da área de comercial e da área de TI. Né? Então, ele vai verificar, será que os projetos da TI estão seguindo o padrão que a gente estabeleceu, as metodologias, boas práticas que a gente garante que é o ideal para fazer nos projetos aqui da empresa? Então, ele vai ficar avaliando isso. O gerente de projetos, ele não tem muita atribuição, né? Claro, ele pode até ficar monitorando, vendo se o projeto está acontecendo ou não, mas assim, não é bem uma atribuição do gerente. Já o PMO, ele tem isso vamos dizer assim, na função dele mesmo. Ele tem que verificar se está tudo ocorrendo de uma forma aí, dentro do que a empresa identifica como boas práticas. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho dos 3 tipos, né, de PMO elencados pelo guia PMBOK. Né? Aqui eu vou entrar aqui nos tipos. O guia PMBOK, ele cita aí 3 tipos que são bem utilizados, né, que são elencados por ele, de PMO que existem. Então, é interessante a gente falar, por exemplo, que existem o PMO de suporte. O PMO de suporte é aquele escritório de projetos que vai ter um perfil mais consultivo e voltado para o coaching. Então, o que isso aí é? Ele vai dar consultoria, vai prestar apoio, né? Suporte mesmo, a palavra ali já diz tudo. Ele vai prestar esse suporte, esse apoio à área ou às áreas que tem o PMO ali envolvido. O papel do PMO de suporte organizar a documentação dos projetos e garantir que as informações de projetos anteriores sejam utilizadas como lições aprendidas em projetos futuros. Então, o que acontece? A ideia dele como ele presta suporte para vários projetos, vai dando esse apoio, ele vai agregando aí várias experiências, sabe o que é legal, o que não é legal, o que dá certo, o que não dá certo, e conforme o que ele vai pegando de lições aprendidas, ele vai externando isso para futuros projetos. Se a gente fez de um jeito A e não deu certo, então o próximo projeto não vai seguir o jeito A mais. Não vai dar certo, não vai ficar legal. Então, vamos fazer o jeito B, que é o que vai funcionar melhor. Então, ele vai dar esse suporte, vai mostrar as formas para a equipe ali, para aquela determinada área.
Já o PMO de controle, é o segundo PMO que o guia PMBOK ele cita, é aquele escritório de projetos que, além de apoiar os gerentes de projetos na condução das iniciativas, ele também avalia as conformidades dos projetos. Ou seja, ele verifica se o gerente de projeto e toda a equipe do projeto estão seguindo os modelos, ferramentas e processos de gestão de projetos estabelecidos na organização. Então, ele sempre está controlando, supervisionando aquilo. Então, depois de capacitar os gerentes de projetos, o PMO de controle, ele realmente cobra que aquele conhecimento aprendido ele seja aplicado na prática. Esse caso aqui entra a questão de não conformidades. O que acontece? Eu gosto de citar isso, porque assim, como ele faz essa supervisionação, esse acompanhamento, se os projetos estão seguindo, tudo mais, as boas práticas, ele também pode dar, como ele avalia a conformidade, ele pode dar não conformidades. Que é assim, na empresa aqui foi estabelecido que precisa ser seguido tais regras, né? Boas práticas, para que o projeto funcione, tem que utilizar essa metodologia, esse padrão. Então, a partir do momento que aquela área, né, ou aquele gerente não essa metodologia, esse padrão, o PMO de controle ele pode aplicar aí não conformidades, né? Falar assim, você vai ganhar um não conforme aqui, porque você não está mapeando riscos, por exemplo. É um exemplo aqui que a gente pode citar. Então, ele utiliza também das auditorias de processos que permitem identificar quais pontos do processo não estão sendo completamente seguidos. Né? Então, é essa questão que eu falei. Então, ele vai fazer essas auditorias, vai encontrar que você tem que mapear riscos, mas você não está mapeando. Então, daqui a pouco pode ser que apareça um risco e você não saiba o que fazer, você não se planejou, você não sabe se você vai mitigar, se você vai aceitar esse risco ou não. O que você vai fazer se acontecer aquilo que pode, não, o risco é assim, né? Ele pode acontecer. Então, o que você vai fazer? Você nem pensou nisso, você nem conversou sobre isso. Eu vou te dar um não conforme aqui, porque isso pode impactar depois na entrega desse projeto, impactar várias pessoas, clientes. Essa é a situação. E aí, nessa questão ali de auditorias, conformidade, não conformidade, a gente costuma falar, né? Engana-se quem pensa que essas auditorias elas servem apenas para expor as pessoas que não estão cumprindo as regras. Não é nada pessoal. Tem que pensar isso. O grande benefício dessas auditorias é gerar revisões nesses processos, amarrando as pontas soltas ou reduzindo alguns controles, conforme gente de projetos aumenta a sua maturidade nos processos. Então, conforme vai observando, vendo como está caminhando aquele projeto, né, aqueles processos que estão sendo realizados, muitas vezes tem um controle muito grande por conta dessas revisões, vendo que tal coisa não precisa mais fazer, porque os gerentes, as áreas vão pegando maturidade na execução dos projetos por conta desse acompanhamento, desse PMO que vai dando apoio ali para as equipes. E vamos para o terceiro PMO, que é o PMO diretivo. O PMO diretivo é aquele escritório de projetos que possui um grau de controle ainda maior do que o próprio PMO de controle. Então, o que é isso? É que este PMO, além de ele verificar se as boas práticas estão sendo seguidas, é ele que decide quais projetos serão executados na área, avaliando as prioridades e investimentos. Então, ele tem acesso ao portfólio de projetos, né? Como a gente já citou várias vezes, então todos os PMOs têm acesso aos portfólios, né? Só que daí esse aqui, o PMO diretivo, ele não vai ficar só fazendo esse acompanhamento, se está seguindo as boas práticas ou não, ou só dando esse suporte para apoiar a equipe. Além disso, ele também verifica quais projetos são mais prioritários, conforme o que foi definido lá no planejamento estratégico da empresa, e aí decide quais serão feitos ou não. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai numa reunião, coloca todos os sócios, todos os diretores, gerentes, e aí nessas reuniões é definido, vamos fazer tal projeto, vamos fazer tal esse, tal esse. Só que daí sai da reunião e cai por terra. Tipo, ninguém lembra mais do projeto, ninguém sabe o que tinha ficado decidido, se aquilo é mais prioritário, se é menos prioritário, qual é o investimento. Então, o PMO diretivo ele agarra isso e é ele que vai ajudando aí na realização do que é mais prioritário e deixando para espera, né, o que é menos prioritário. E ele é responsável por direcionar os recursos da organização para os projetos. Recursos são financeiros, pessoas, então é ele que escolhe, né, quais gerentes de projetos vão trabalhar em cada projeto e qual a quantia de dinheiro, né, investimento mesmo, que pode ser gasto em cada uma dessas iniciativas, desses novos projetos que vão entrando aí.
Tá? Então, resumindo, todos os PMOs que a gente falou, tanto de suporte, tanto de controle, como o PMO diretivo, eles todos eles, né, visam monitorar os projetos, apoiar na execução e seguir as metodologias. A ideia de ter um PMO na empresa é justamente isso, pessoal, é padronizar, consolidar as informações, mas como vimos, né, cada PMO acaba tendo aí uma particularidade ou outra que diferencia um do outro. Tá? E agora, vamos pensar aqui e falar um pouquinho dos benefícios de implantar um PMO, tá? Agora que a gente já entendeu o que que é, quais os tipos de PMO que existe, a diferença deles, o que eles fazem, vamos pensar assim, quais são os benefícios que eu posso ter se eu tiver um PMO dentro da minha empresa? Tá, então vamos lá. O primeiro benefício é o seguinte: projetos alinhados à estratégia da organização. Então, o PMO ele vai garantir que os projetos estratégicos sejam priorizados e que as iniciativas que trarão mais resultados sejam realmente executadas e não fiquem perdidas no limbo dos projetos. Justamente o que eu falei agora no final. Vai na reunião, decide lá fazer tal projeto, mas aí depois fica num limbo. E a ideia do PMO é justamente isso, segurar isso e falar assim, não, foi definido tal projeto, vamos ver qual é mais prioritário, vamos fazer, vamos não fazer, qual o valor que tem ou não, é isso que ele vai ajudar. Segundo benefício do PMO, aumento da qualidade dos projetos. Processos padronizados para gerenciar os projetos, é natural que a qualidade dos projetos aumente. Então, padronizou, vai melhorando a qualidade, pois esses processos eles já foram testados e adaptados, ampliando as chances de sucesso. Justamente aquela questão do PMO de suporte, que ele fica dando esse apoio, vendo o que já foi feito, o que não foi feito, se aquela metodologia ou aquela forma que foi feita funcionou legal para fazer os projetos. Então, ele vai melhorando essa qualidade aí do que está sendo executado. Terceiro benefício, capacitação dos gerentes de projetos. Os gerentes de projetos, eles têm acesso a um repositório de boas práticas e um lugar para recorrer quando tiverem dúvidas. Isso contribui para o desenvolvimento deles, né, dos próprios gerentes, e para a valorização do capital intelectual da empresa. Então, vai fazendo aí que gerentes capacitados, isso vai trazer uma qualidade maior ali no desenvolvimento do projeto, o pessoal perde menos tempo tentando saber o que vai fazer, ele já tem lá um local, um repositório de boas práticas, onde ele vai consultar, tirar dúvidas, o PMO de suporte também vai auxiliar. Isso vai fazendo o quê? Se a gente economiza tempo, se a gente consegue fluir melhor com os projetos, vai garantir prazos, vai garantir que a gente não tenha multa, né? Tem muito cliente, muito projeto ali que às vezes gera uma multa se atrasar, né? Então, isso aqui vai causar, digamos, uma economia para a empresa, né? Trazendo esse benefício financeiro e também de própria visão, né? O pessoal, o cliente que olha de fora vê, não, os projetos são sempre bem certinhos. Claro que a gente sabe que um projeto e outro dá problema, mas ele vai vendo que aqueles projetos que vão sendo solicitados vão sendo feitos no prazo, isso ganha bastante consolidação ali da empresa. O quarto benefício é facilidade em tomar decisões. Então, com relatórios e outros documentos sempre em mãos, os líderes conseguem ser mais assertivos, claros e seguros em suas decisões, pois elas estarão embasadas em informações e critérios confiáveis. Justamente isso, como já teve um histórico, já foi feito isso, tem documentos, né, sempre em mãos, tem um repositório onde guarda isso que pode consultar, vai dar uma segurança maior ali para os envolvidos executarem esses projetos ali da empresa. E também são informações confiáveis, né? Não são testes mais que a empresa está fazendo. Quinto benefício, visibilidade e transparência para os projetos. Maior visibilidade das iniciativas que estão sendo executadas, de quais pessoas estão sendo alocadas e quais projetos e de quantos está sendo gasto em iniciativas. Então, vai dando aquela transparência, tem a visão de portfólio, dá para ver se todos os projetos estão no prazo, ou se não estão, qual que atrasou, qual que tem risco de atrasar, qual que está atrasado, né? Qual que passou já do valor que tinha sido definido como budget. Será que está sendo feito no valor que vocês imaginaram gastar ou não? Então, é essa transparência, essa questão legal que vai conseguir garantir aí com o PMO, né? Porque lembra que a gente falou lá no início, ele vai ter que mostrar, né, indicadores, relatórios, status report dos projetos que estão sendo feitos. Então, ele vai fazer esse monitoramento e dar essa informação aí bem transparente
para a organização. E sexto benefício, menos falhas em projetos. Então, mais acessível verificar os projetos que estão fora do prazo, de custo e do escopo. Uma vez identificado isso, o PMO pode intervir na gestão desses projetos, executando ações de recuperação para diminuir, né, ou minimizar os impactos negativos ao negócio. É aquela coisa, você está acompanhando os projetos, você consegue pegar, antes que um projeto atrase, para tentar fazer ações, algo para minimizar isso. Até mesmo assim, né? Quando ele ainda não atrasou, você pode tomar ações para evitar que ele atrase. Mas se ele já atrasou, você sabe que ele atrasou, você vai tomar ações para minimizar esse prejuízo, porque prejuízo ele já deu, né? Mas aí vai sendo minimizado, porque tem um acompanhamento. Ok? Pessoal, portanto, para fechar esse assunto mesmo sobre o PMO, como podemos notar, o PMO ele vem para ajudar, vem para apoiar as empresas, as áreas da empresa, os gerentes de projetos, para trazer uma padronização, troca de experiências, centralização das informações. Tá? Ajuda a focar no que é realmente prioritário para a empresa naquele momento, se aquele determinado orçamento que a empresa possui, qual é o melhor projeto que vai ser colocado para usar esse orçamento, para investir no que é realmente bom, tanto para a empresa, né, quanto para as áreas ali que envolvem ela. E é isso, até gosto de comentar aqui no final, antes de finalizar, que assim, né, o PMO, como eu falei, ele é uma área que tem os gerentes de projetos. Mas também acontece muito de pessoas que são do PMO, elas estarem nas áreas, tá? Então, só para afirmar, para trazer essa situação para vocês, só para deixar bem claro. Então, às vezes tem um PMO, vamos dizer, tem 5 pessoas do PMO que cuidam desses projetos, é uma área que fica ali separada numa salinha da empresa, vamos dizer assim, mas às vezes tem uma pessoa daquele PMO que fica dentro da área. Então, tem a área de TI que precisa do PMO, vem alguém do PMO, fica lá dentro da área de TI apoiando nos projetos. Tem isso, tá? Mas funciona das duas formas, ou senão fica lá o PMO, né, e apoiando ali a área que ele está ajudando com os projetos. Ok? E implantar, pessoal, um escritório de projetos não significa que você vai fazer tudo isso da noite para o dia. É algo que exige né, bastante planejamento e tem que ser executado de forma gradativa para que alcance os resultados para a empresa. Mas precisamos dar o primeiro passo para essa iniciativa realmente acontecer. Então, tem que planejar, fazer algumas reuniões. Se você é uma empresa grande ou já é uma médio porte, vê que não, está ficando complicado, a gente tem vários projetos, várias melhorias que queremos fazer, mas a gente sai da reunião, parece que na reunião definiu um monte de coisa, saiu da reunião, não tem mais nenhum projeto, ninguém lembra direito, parece que morre mesmo, fica em um limbo, né? Então, a ideia do PMO é auxiliar com isso. Então, façam reuniões, pensem no que vocês podem fazer, né? Colocar algumas pessoas que já têm essa vivência em gerenciamento de projetos, que tenham esse tipo de experiência para contribuir com os projetos que vocês têm na empresa, trocar informações. E com isso, né, a gente dá um primeiro passo, mas com o tempo vocês vão estudando sobre isso, já sabem os benefícios todos que eles vão poder dar para você numa organização, ver o PMO que mais se encaixa para você, vamos dizer, o PMO corporativo, que vai cuidar de todos os projetos, e vão trazendo esse conceito aí para dentro da sua empresa. E claro, né, não adianta a gente só ter o conceito, ter a área, né? Criamos a área do PMO aqui, tem 2 pessoas que estão cuidando do nosso PMO, 3, 4, mas tem que ter ferramenta para controlar isso. O mercado ele oferece aí diversas ferramentas, dá para controlar em Excel? Dá para fazer, tem BIs para isso também, mas é legal utilizar ferramentas próprias de gestão de projetos. Isso facilita, economiza o tempo da empresa e também ferramentas intuitivas, né, que façam com que toda a equipe utilize e trabalhe nos projetos ali onde está envolvido. Eu até queria mostrar, para quem tiver mais um tempinho mesmo, o Artia, que é uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Ela faz o gerenciamento de forma simples, é fácil, intuitivo, né? Não é fácil porque tem poucas opções, mas sim porque é intuitivo, a equipe gosta de utilizar. Então, quem tiver um tempinho mais e tiver interesse, né, para ver agora o restante da apresentação, eu vou falar justamente desse software que vai contribuir aí com o PMO. Vamos dizer, o PMO não precisa fazer acompanhamento de indicador, de relatório,
é isso que o Art pode fornecer aí para a tua empresa. Então, que tiver um tempinho a mais, eu convido mesmo para continuar aqui na nossa bate-papo. Deixa eu mostrar para vocês, então, o Art. Tá? Eu vou começar apresentando para vocês a nossa telinha aqui, ó, inicial. Essa telinha inicial, o que ela traz para a gente? Eu estou com um pouquinho de zoom aqui, deixa eu dar uma minimizada. Ó. Pessoal, a ideia do Art, né, que é uma ferramenta para controle de projetos, atividades e equipe, é trazer justamente isso, essa facilidade na equipe de acompanhar os projetos e, claro, principalmente do PMO. O PMO precisa ver o portfólio, precisa verificar indicadores e o Art ele tem tudo isso. Por exemplo, lembra que eu falei lá que tinha o PMO, que ele precisa, né, o PMO de controle, que ele precisa acompanhar a prioridade dos projetos, por exemplo. Então, aqui justamente é o que o Art fornece. Ó. Existem informações para você ver qual é o projeto mais prioritário, qual é o menos prioritário. Aqui a gente vê, ó, vamos dizer, menos prioritário, mais prioritário na empresa, o que tem média relevância. Consegue ver quais são os projetos que a gente tem aqui no portfólio. Então, tudo isso aqui são projetos da empresa como um todo, ou de uma área. Vai depender sempre de como você estruturar os dados. E aqui a gente vê, ó, são projetos que estão em andamento, tem projetos que ainda não foram iniciados, que estão atrasados, pendentes, né, que às vezes está aguardando para iniciar, ou até mesmo suspenso, aquele que foi imaginado em fazer, mas não aconteceu. Então, são opções aqui bem legais para vocês acompanharem o portfólio. Tem prazo. Então, o legal é isso, né? Numa única tela, a gente poder ver todos os projetos e, além disso, como é que está o prazo de cada um deles. Super visual, ó, vermelhinho atrasou. Então, aqui a gente tem que tomar o quê? Ações para minimizar esse prejuízo aqui. PMO vai ajudar com isso, né? Vai trazer uma bagagem que aconteceu já em outros projetos e aprovar e ajudar ali o gerente, né? Vamos dizer que seja o gerente Alexandro, que é da área. Então, o Alexandro vai precisar de uma ajuda do PMO para minimizar esse impacto aqui. E claro, né, tem projetos que ainda têm risco de atrasar, então o PMO pode apoiar ali, trazendo ações para que a gente possa evitar esse atraso, né, evitar esse dano para a empresa ou para o cliente que a gente tem e que combinou para ele que ia ser entregue num determinado prazo. Dá para visualizar aqui também o que está no prazo, ó, então o verdinho está tranquilo, né, a gente sabe que esse projeto está no prazo, está andando conforme a gente imaginou, isso facilita muito, né, isso é uma alegria. Aí aqui a gente já vê os responsáveis, que podem ser os gerentes de projetos que estão à frente, que são as pessoas da área, né, que estão coordenando eles, o percentual completo. Então, o meu projeto evoluiu 81%, poxa, legal. E quanto que deveria estar esse projeto para ser entregue no prazo que eu acordei? Ah, deveria estar 69%. Poxa, ótimo. A gente está evoluindo mais rápido do que se imaginava. Então, o Art ele traz essa opção aqui bem legal para a gente ver justamente se a gente está muito atrasado ou se a gente está adiantado na realização de um projeto. Esse aqui a gente poderia talvez apertar um pouquinho no freio e focar em qual? Nesse daqui, ó. Esse aqui que andou 30%, mas deveria estar 75% para ser feito dentro do prazo estipulado. Aí tem indicador de esforço, né? Se tá vermelhinho, novamente a situação complicou. Porque quer dizer que você, às vezes, né, se trabalha com horas, né, em alocação aí da equipe, você pensou em gastar com determinado projeto 300, 100 horas, vamos dizer assim, e você está gastando mais do que tinha previsto. Isso pode acarretar o quê? Prejuízo mesmo para a empresa. Às vezes você tinha imaginado gastar com o gerente de projetos um valor X e vai gastar um valor Y agora. Por quê? Porque ele apontou mais horas. Ou porque você cobrou do seu cliente X, você achava que era isso que vocês gastavam, mas o seu gerente, na verdade, ele leva muito mais tempo, mas você não sabe medir isso. E aí você vai ter que pagar Y para ele, vai ter um prejuízo, vai receber menos do cliente. Então a ferramenta vai dar essas visões transparentes aí para vocês. Então aqui a gente vê que atrasou, que o esforço já ultrapassou. Aqui a gente pode ver qual é o esforço real que foi feito, né? As horas apontadas, né? Totalizadas. A margem é a visão mais de custo do projeto. Então, tá verdinha a margem? Poxa, legal, meu projeto está dentro do custo que eu imaginava, que eu previ ali para ele, está dentro do meu budget ainda. Tá amarelinho? Aqui a gente está com risco de estouro. Então, se não cuidar, pode ser que daqui a pouco a gente vai ultrapassar o que tinha imaginado se gastar nesse projeto.
Então, a visão de portfólio aqui, né, ela traz essas opções. Claro, aqui no Arte a gente visa sempre a facilidade do usuário de poder também customizar os dados dele. Então, essas são colunas que eu coloquei para o meu acompanhamento, porque eu penso assim para um PMO utilizar, mas nada que impeça vocês de editar as visões de vocês e compor as colunas que vocês acharem melhor no relatório. Tem coluna que não é legal? Você tira. Carol, mas eu não trabalho com esforço em horas hoje. O meu foco é prazo e custo. Não tem problema não, você vai tirar isso aqui da sua visão. É bem simples, tá? Outra telinha legal, que eu acho super bacana, para um PMO, né, avaliar, até mesmo para o gerente de projetos, essa tela de alocação de equipe. A gente consegue ver aqui, né, trabalhando com horas, quem está super alocado, que está envolvido em projetos e já está lotado de coisas. O Alexandre é um caso desses. Pode ver que tu pode configurar aqui, ó, o Alexandre, ele tem 8 horas e 25 para trabalhar nos projetos, né? Desculpa, 8 horas para trabalhar nos projetos conforme essa linha. E quantas horas que ele tem durante a semana? 8 horas e 25. Então, assim, certeza que esse 25 vai ficar para trás. Amanhã ele vai ter essas 8 horas e 25 e mais o 25 do que faltou do dia anterior. E depois, assim, sucessivamente. Então, a gente sabe que ele está super alocado e que muitas coisas vão atrasar ali com ele. Tá? Então, a gente consegue ver assim, então tá super alocado. Quem poderia ajudar o Alexandro? Quem tá com a barrinha verde? Porque o Guilherme ele tem 8 horas e 30 para trabalhar em projetos ali da organização e ele tá com alocação de 4 horas por dia. Ele pode muito bem suprir aqui e dar um apoio para o Alexandro. Tá? Aí quem a gente vê que tá amarelinho, não tá super alocado ainda, não tá vermelhinho, mas se não cuidar vai ficar cheio também. Então, daqui a pouquinho, colocou mais um projeto na mão do Leonardo, as barrinhas dele vão ficar vermelhas, porque ele não vai conseguir fazer tudo aquilo, tá? Tela bem legal, a gente vê. Aí dá para filtrar por competências, você pode ter a competência. Quem é da competência de PMO? Eu quero ver só de PMO. Ah, eu quero ver só quem faz desenvolvimento Java, né? Quando a gente fala de empresa de TI. Ah, ou só pessoa que faz implantação RP, quando a gente fala de uma empresa de consultoria. Você cria essas competências aqui e vai filtrando. Fica muito bom. Outra tela legal que eu gosto de mostrar é acompanhamento de entregas. Esse acompanhamento aqui, ó, ele está olhando um pouquinho mais no detalhe do projeto, ó. Eu cliquei aqui naquele governança fiscal, ele é um projeto aqui na nossa estrutura. E aí ele tem fases dentro dele. Só que como é que estão essas fases desse projeto? Atrasadas. Então, provavelmente, quando a gente olhou lá naquele portfólio, que foi a primeira tela, o projeto também estava vermelho, estava atrasado. E todas as fases dele estão atrasadas. Muito provável que as atividades também estão todas atrasadas. Então, a gente tem um problema muito grave aqui. Então, aqui o PMO, né, ele pode apoiar, falar assim, olha, atrasou, o que que a gente vai fazer? Né? O ideal é que ele já veja antes de atrasar, para evitar aí mais danos, né? Mas, se não, aqui vocês vão conseguir visualizar bem certinho o que está acontecendo, qual é o percentual atual, ó, tá tudo 0%. Por que que esse projeto não foi dado play? O que que aconteceu? Será que tem uma justificativa plausível para isso? Então, vai ter que ser buscada. E dá para colocar essas justificativas também aqui no Arte. Aí aqui a gente vê, né, é como se fosse um Gantt das etapas, ver quando ela inicia, quando ela finaliza, dá para adicionar marcos, porque os projetos, né, alguns, aí depende de como você controla o seu projeto, da sua empresa, mas muitos trabalham com marcos. Aí dá para ver os marcos aqui financeiro, né, às vezes é uma entrada de um pagamento do cliente, fica bem visual. Outra tela legal é que, lembra que eu falei que o PMO ele tinha também que apresentar relatórios consolidados, precisava apresentar também gráficos, além dos indicadores. Então, o Arte também trabalha com visões gráficas para ajudar aí o PMO, o gerente de projetos, a acompanhar os projetos onde eles estão envolvidos. E aí, aqui a gente já poderia ver, ó, que projeto que eu cliquei, ó. Cliquei nesse do cronograma do RH. Pode ver, pode ser um projeto lá do RH mesmo. E aí, como é que tá? Ó? Foi estimado gastar 1.000 horas nesse projeto e ninguém apontaram, só apontaram 8 horas ainda. Talvez está no início, né? Ou não. Tem que dar uma olhada lá no portfólio para ver se está seguindo legal esse projeto. Aí aqui a gente vê horas realizadas e previstas por recurso. Então, eu tenho o Alexandro, horas previstas, 995. Quantos que ele realizou? Nenhuma. Então, ele nem iniciou ainda. A Emeline, ó, tem 8 horas e ela tem 8 horas realizadas e previstas 10. Se ela fizer 3 horinhas, ela já vai apontar mais horas do que estava previsto para ela. Então, daí poderemos ter divergência. Então, aqui ele fica acompanhando mesmo. Ó. Quem sair da linha, né, sair do que estava imaginado, ele já pode conversar e ver o que está acontecendo.
Aí já vê quantas atividades que tem no projeto, ó, tem atividades encerradas, no caso 12, e no prazo dentro do esforço. Então a bola do cronograma, desculpa, do gráfico apareceu verde. Coisas boas, então quer dizer que o projeto está caminhando legal. Agora, se a tua maior fatia do gráfico é vermelho, vermelho mesmo, assim, ó, ou vermelhinho claro, quer dizer que você tem muitos atrasos. Então, tá tendo vários gargalos aí, e aí aqui já dá para medir isso. Tem atividades pendentes no projeto, só que aí que tá o problema. Lembra que eu falei para vocês que aqui, ó, nesse gráfico, tinha sido estimado 1.000 horas, eu tinha feito 8, né? Aqui a gente pega uma situação ruim, ó. Tem atividades pendentes, mas ela não tá bem no início, esse projeto, porque tá 312 atividades atrasadas. Então, na verdade, esse projeto atrasou por algum motivo. Aí aqui a gente poderia ver uma listagem das atividades, ó. Tá, tem 12 atrasadas. Quais são? Ah, aqui, ó, na etapa de desenho e construção, a gente teve essa atividade que atrasou. No levantamento de processos, isso aqui está atrasado e está com o Alexandro. Então, a gente pega aqui mais no detalhe. Tem cronograma de Gantt, né, para acompanhar o cronograma do projeto. Gráfico de burn down, para acompanhar horas gastas, né, horas que foram já queimadas e qual é ainda o estimado para esse projeto, curva S também de horas, e tem outros gráficos também, que eu nem incluí aqui no relatório, tem controle de marcos, riscos, e o legal, como eu falei, lá no PMO, lembra que a ideia é seguir boas práticas, né? Ter padronização, o Arte trabalha com esses modelos também de projetos, dá para ter uma área aqui, ó, somente para adicionar modelos de projetos. Quando for entrar um projeto novo na empresa, não vai fazer do zero, não vai correr o risco de fazer fora do padrão que a empresa de vocês, o PMO, padronizou. Então, vai se puxar um modelo que já tem criado no Arte e ele já vem todo certinho, com todas as fases, as atividades, e a pessoa só mexe ali em pequenos detalhes. Mas aí já tem esses modelos para justamente seguir o padrão que o PMO definia ali para vocês. Tá? Lembra que eu também comentei de não conformidade, porque não está seguindo as boas práticas? Isso também, olha, vamos dizer assim, dá para acompanhar isso, lições aprendidas e tudo mais, porque a gente trabalha também com a questão de wiki, que é tipo um diretório para acompanhar o que tem na empresa, então você pode criar páginas, colocando informações dos projetos, ou até mesmo dos processos da empresa, deixa tudo isso aqui amarradinho dentro da ferramenta. Tem controle de riscos também, você vai avaliando os riscos que estão para acontecer no projeto, marcos. Então, assim, o Artia, ele traz de uma forma clara, fácil para a equipe utilizar, intuitiva, essa gestão de projetos, tanto para a execução, para as pessoas que estão envolvidas no projeto, quanto para as partes interessadas, as pessoas que acompanham, e, claro, para o PMO, que está à frente, olhando tudo que o pessoal está fazendo nos projetos, vendo se está seguindo o cronograma ou não. Tá? A informação fica prontinha, leva numa reunião para apresentar para a diretoria já vê lá os gráficos, né? Já vê lá o portfólio se está seguindo legal ou não, e vai mapeando aí o que tem que melhorar na empresa. Tá, pessoal? Muito obrigada. Se inscrevam para os próximos webinars e até logo. Boa tarde para vocês, pessoal.